circuito elétrico e diferença de potencial e corrente, né? Nós vimos numa sequência de aulas diferença de potencial, depois a gente viu a questão da corrente elétrica, a definição, e agora na lei de Ohm a gente vai ver qual é a relação entre o resistor e esses dois elementos, tá? É um assunto bem simples, tá? Nada de complexo, né? Existe uma categoria de resistores que são chamados resistores ôhmicos. Resistor ôhmico, essencialmente, é um resistor que tem um comportamento de acordo com a lei de Ohm. E a lei de Ohm se aplica aos resistores que têm aí como objetivo no circuito transformar energia elétrica. Opa, tá? O objetivo de um resistor é transformar a energia elétrica em energia térmica, ou seja, um dispositivo elétrico que consome energia elétrica e gera energia térmica. Esses equipamentos são tanto mais eficientes quanto maior for a relação entre energia térmica produzida em relação à energia elétrica consumida. Exemplos. O mais comum, chuveiro elétrico. Tá? Ferro elétrico também, embora passar roupa é uma coisa que está ficando fora de moda, né? As lâmpadas incandescentes, que ainda existem, apesar de não serem mais fabricadas no Brasil, são também um exemplo. E a gente tem também os aquecedores elétricos, que nos últimos anos têm se tornado um pouquinho mais populares aí no Brasil. Tá? O que significa um resistor ser ôhmico, um resistor que segue aí a lei de Ohm? A relação entre a diferença de potencial e a corrente que atravessa esse resistor é direta, ou seja, diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente. Tá? Quando um resistor não segue a essa regra, ele é um resistor não ôhmico. Existem resistores não ôhmicos? Sim, existem, tá? Mas não são tão comuns no dia a dia. Então, o resistor ôhmico é aquele que segue a esta razão aqui, ou seja, eu posso levantar qual é a resistência de um resistor ôhmico fazendo um teste que é o seguinte: eu aplico uma diferença de potencial e meço a corrente elétrica gerada. Daí, qual é o método experimental? Eu vou formar um gráfico, tá, de diferença de potencial medida imposta e corrente elétrica. Se eu chegar aí numa reta, é porque esse resistor é ôhmico. E aí, usando a inclinação da reta, é o ΔU sobre o ΔI, eu vou medir qual é a resistência deste elemento pelo ΔU sobre ΔT. Essa é a técnica experimental aí usada para levantar qual é a resistência aí de um resistor. Tá? Quando vocês usam um equipamento aí como um multímetro para medir a resistência de alguma coisa, ele faz isso, né? Ele aplica algumas DDPs, mede a corrente e dá como resposta a resistência do elemento. Tá? É isso que é feito na estrutura do multímetro. Tá? Tudo bem, gente? Então, aproveitando aqui um exercício para falar de novo sobre potência, que é um assunto dos mais relevantes para a gente, né? O que ele está dizendo aqui é o seguinte: qual a tensão que eu devo ligar a um chuveiro elétrico que tem 2.200 watts de potência, que vai ser aí atravessado por uma corrente de 10 amperes. Tá? Então, de novo,
qual é a definição? Isso é uma coisa que vocês precisam ter em mente, bem definido. O que é potência? Não é potência elétrica, potência, no geral. Potência é energia por tempo. Tá? Se essa potência elétrica, mecânica, nuclear, seja lá o que for, a definição é sempre essa: potência é energia por tempo. No caso da eletricidade, a gente faz isso aqui. Então, energia por carga elétrica e carga elétrica por tempo. A gente chega na equação que diz que potência é igual à diferença de potencial vezes corrente elétrica. Tá? Nesse caso, ele fala de uma potência de 2000. Professor, Sim? aí, no caso, uma potência, aí você usa a segunda lei de Ohm, certo? Lei de Ohm. Segunda lei. A primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, certo? Que é potência Ah. dividido pela tensão vezes a corrente, certo? E a Sim, primeira... que é a própria definição. A lei de Ohm, ela é essencialmente isso aqui, tá? Diferença de potencial, resistência vezes corrente, tá? Definição de potência. É isso aqui. Tá? Isso aqui é uma consequência de como eu defini potência. Se eu definisse potência de outro jeito, isso aqui estaria errado. Tá? Essa definição de potência, é isso que eu quero que vocês tenham em mente, ela é geral, isso aqui não é só eletricidade. Potência na física e na engenharia é energia por tempo. Tá? O que é um aparelho de alta potência? Se for consumida, consome uma grande quantidade de energia em curto espaço de tempo. Tá? Ou fornecida, fornece uma grande quantidade de energia em um curto espaço de tempo. Tá? É isso que significa potência. Se você vai medir isso do ponto de vista de um circuito elétrico ou de um aparelho mecânico, tanto faz. Tá? A definição é a mesma. Inclusive, existe uma política nos países desenvolvidos, tá? De que o quilowatt, né, produzido, ele tem o mesmo custo, independente da forma de energia que ele foi, pela qual ele foi gerado. Por isso que daí que vem a ideia dos subsídios para alguns tipos de produção de energia que são mais caros do que outros, mas o consumidor paga o mesmo. Aqui no Brasil isso não acontece. O quilowatt, por exemplo, de energia elétrica é mais caro do que o do gás. Por isso as pessoas optam ainda hoje pelo fogão a gás em detrimento do fogão elétrico, né? E aí, por isso que o europeu, por exemplo, usa o fogão elétrico, porque tem o mesmo custo para ele. Tá? Mas se você tem potência mecânica, é energia por tempo do mesmo jeito. Tá? Então, aqui no caso, ó, ele fala de uma potência de 2.200 watts, ligado a uma DDP desconhecida e associado a uma corrente de 10 amperes. Então, o U vai ser igual a 2.200 dividido por 10, o que dá aí os 220 volts, tá, de diferença de potencial, que é a resposta desse primeiro exemplo. Tá? Se você quiser, por exemplo, calcular qual é a potência devido a uma raquetada, por exemplo, de um jogador de tênis, é só você calcular a energia transferida por ele à bola, que dá para medir pela velocidade, e estimar o tempo de contato da bola com a raquete. É potência do mesmo jeito. Tá? Então, o importante é que vocês tenham em mente o conceito. Potência é energia por tempo. Tá? Um exemplo bem comum, quando você quer medir a potência efetiva de um motor, de um carro, o que se faz aí nas revistas esportivas? Tá? Você pega esse carro e leva ele numa linha reta da velocidade de 0 km por hora
até a velocidade de 100 km por hora. Por que ele faz isso? É simples, ó. Energia cinética é medida em massa vezes velocidade. Então, ele saiu de um nível energético zero e foi até o nível energético massa vezes 100 km por hora. Então, em quanto tempo? Então, ó, se você olhar para cá, potência é energia por tempo, tá? Quando ele mede velocidade e estabelece um patamar aqui de tempo, o que ele está vendo? Quem é que tem a potência efetiva maior? É o carro que atinge o maior nível energético em menos tempo. É o de maior potência. Então, na verdade, ele está fazendo o seguinte, ó. Quanto tempo o carro demorou para atingir um certo nível energético? E aí ele tem uma medida de quem é o carro mais potente, sem ficar falando e fazendo. Na verdade, eles fazem isso para não ficar dificultando a cabeça de quem está assistindo o programa sobre como fazer as conversões, mas o que ele está medindo é isso, qual é a potência efetiva, né? Se o carro tem mais massa, ele vai ter que chegar numa velocidade maior, enfim. É uma relação aí de eficiência de motor. Então, sempre é, em termos de eficiência, energia por tempo. Tá? No nossa equipe do Teams, tem aí agora uma bateriazinha de, eu acho que 5 exercícios sobre lei de Ohm que eu gostaria que vocês tentassem fazer agora. A gente tem bastante tempo ainda. Dá tempo de vocês fazerem e que eu consiga corrigi-los. Então, lá na equipe, tá na área de tarefas. Sempre lá no geral, tá? Tarefas. Vocês têm aí a atividade lei de Ohm. Então, vocês têm aqui 1, 2, 3, 4, 5 exercícios. 4 de múltipla escolha e um que vocês precisam fazer aí, enviar o arquivo. Tá?